Nós estamos estudando toda terça nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Começamos com as Sagradas Escrituras, depois sobre quem é Deus, depois sobre a Trindade, o capítulo 4 sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, o capítulo 5 sobre as obras de Cristo, o capítulo 6 sobre o Espírito Santo, e agora esse mês estamos no capítulo 7 falando sobre o homem. Na nossa primeira aula falamos sobre o homem e sobre a sua constituição humana. Na nossa segunda aula falamos sobre a tricotomia do ser humano, o homem dividido em três partes, espírito, alma e corpo. E hoje nós vamos relembrar algumas coisas que nós já falamos. Vamos dar uma ênfase sobre a alma, vamos falar um pouco mais sobre a alma. Então, a nossa declaração de fé diz que nós cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Está lá em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Hoje, o nosso estudo, para quem tem o livro, está na página 80, a alma humana. Então, a primeira coisa que precisamos aprender quando se fala de alma, não existe um conceito definido, que você possa fazer, alma quer dizer isso. A Bíblia traz algumas referências quando usada essa expressão alma. Então a Bíblia traz vários significados para nós, quando nós lemos a Escritura Sagrada e encontramos a palavra alma. Então a primeira indicação que a Bíblia se refere é quando ela se refere à alma no próprio indivíduo, na própria pessoa, no próprio ser humano. Um exemplo está lá em Ezequiel 18:4, quando a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, uma das definições quando se trata de alma, quando a Bíblia se refere à alma, é ao indivíduo, à pessoa, ao ser humano. Êxodo 1:5 também diz que todas as almas, as pessoas, os seres humanos, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, alma, quando você lê na Bíblia, ela está se referindo nessas passagens ao indivíduo, à pessoa, ao ser humano. Romanos 13:1, outra referência, quando a Bíblia se refere à alma, à pessoa. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, mais um exemplo, mais um versículo, a Bíblia tratando a pessoa, toda a alma, toda pessoa, todo ser humano, todo indivíduo, seja sujeita às autoridades superiores. E aqui, a gente pode abrir um parêntese a respeito de tantas notícias, tantos acontecimentos que os nossos ouvidos e os nossos olhos têm contemplado diante de feitos, de atitudes que algumas autoridades têm cometido. A Bíblia recomenda que nós oremos, que nós intercedamos, que nós abramos os nossos lábios para que nós possamos abençoar, pedir a Deus para que a história mude, para que os corações sejam transformados. Nós, o povo de Deus, como alma, como ser humano, como indivíduo, como crente, como adorador, irmãos, não podemos estar no meio das falas inúteis, dos comentários desnecessários. Não, nós somos a luz, nós somos o sal, nós temos que influenciar de forma positiva, de forma cristã, de forma com alguém que tem o Espírito Santo, que tem a presença de Deus. Então Paulo diz, olha, toda alma, toda pessoa, todo indivíduo, todo ser humano
esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E olha que Paulo escreve isso em um momento em que o império que regia era o império romano, que matava as pessoas, que perseguia as pessoas. Então não mudou muito o cenário. A perseguição pode ter uma dimensão diferente, não seja talvez a morte física, mas a morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, diante das decisões que são tomadas por algumas autoridades que interferem no nosso dia a dia, no nosso salário, nas nossas empresas, e de uma certa forma mata os nossos sonhos. Porém, nós não podemos tomar essa situação como algo que nos traga ira, raiva. Diz não, precisamos orar por essas pessoas, porque quando há paz nas autoridades, quando há paz no coração desses homens, quando há paz nas circunstâncias que nos rodeiam, nós somos contagiados por essa paz. Então, a primeira referência que nós aprendemos hoje nesses versículos é quando a Bíblia trata a alma de pessoa, se referindo ao ser humano, se referindo ao indivíduo. A segunda referência, quando você lê alma, na Bíblia se refere à vida, à própria vida do ser humano. Está lá em Jó 12:10. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda carne humana. Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a alma, se referindo à palavra alma, quando você lê nesses versículos, se referindo à vida, à nossa vida diária, outra referência da palavra alma. A alma é a sede do apetite físico. Amém? O corpo é somente, que nós aprendemos, o que envolve a alma e o espírito. O nosso corpo não tem vida própria, a matéria, o físico. Ele é o que ele é, ele tem as suas funções, os seus desejos, porque existe uma alma nele. E é essa alma que é a sede do apetite, que é a sede das emoções, que é aquilo que nós sentimos. Números 21:5 diz: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então a nossa alma tem desejo, tem apetite físico. Ela que orienta o nosso cérebro, ela que produz os sentimentos para que o nosso corpo haja e assim nós possamos nos alimentar. Porque o corpo, a alma precisa de comida? Não. Mas ela tem o seu sentimento para que o nosso corpo precisa ser alimentado com vitaminas, enfim, com os alimentos necessários para quê? Para que nós possamos mantê-lo. E nós aprendemos a aula passada da importância de que nós precisamos cultivar o nosso corpo, para que ele seja para a glória de Deus. Outro versículo que fala sobre a alma como o apetite físico, Deuteronômio 12:20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, disseres: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma comerás carne. Amém? Então, a nossa alma tem apetite físico, tem vontade. Outra característica da nossa alma, isso eu acho que é o ápice da nossa alma, e eu penso que é um dos motivos mais difíceis de nós tratarmos. A alma é a sede das nossas emoções. Por isso que quando a gente lê o texto, e ele fala que nós somos espírito, alma e corpo. Porque as nossas emoções, falamos isso terça passada, as emoções, às vezes, irmãos, nem nós mesmos nos conhecemos. Eu não sei você, mas eu vou confessar, eu às vezes
Hoje nem tanto, graças a Deus pelo Espírito Santo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Mas teve épocas na minha vida que eu falava, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude falar isso? A gente se estranha. Isso é muito sério. Por isso, que se tratando da alma como a sede das nossas emoções, a nossa vida, o povo de Deus, nós precisamos estar sujeito à palavra dele todo o tempo. Porque um espírito que é o que se comunica com ele, aprendemos a aula passada, o espírito se comunica com Deus, nosso espírito com letra, com E minúsculo. Quando tratado, quando íntimo de Deus, ele consegue nos dar a capacidade, não nossa, ele, de dominar as nossas emoções, que é o nosso livre-arbítrio, que é o nosso domínio próprio. A alma é a sede das nossas emoções. O salmista fala no Salmo 86, no versículo 4, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Não tem como ter uma vida alegre, prazerosa, de paz, de alegria, se a nossa alma não estiver nas mãos de Deus. A nossa vida, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos. Quantas vezes nós pensamos em comprar alguma coisa, pensamos em fazer alguma coisa, e não fazemos, por quê? Porque o Espírito Santo nos fala, olha, não vá, não entre, não faça. Então a nossa alma é o centro, é a sede das nossas emoções. Agora, ela é a sede dos desejos, tanto os bons como ruins. Amém? A nossa alma tem as emoções boas e as emoções ruins. Porém, quando submetemos a nossa vida na direção do Espírito Santo, nós quase 100% conseguiremos fazer as coisas que são agradáveis a Deus. Quando não, iremos fazer coisas que não agradam a Deus. Então a nossa alma, além de ter emoções, ela tem emoções tanto boas como ruins. Eclesiastes 6:2 diz, um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. E Provérbios 21:10, a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então a nossa vida, Deus olha o quê? A intenção do nosso coração. A nossa intenção, irmãos, de tudo que você vai ter como atitude diária, a nossa intenção tem que ser uma intenção boa, abençoadora, que levante vidas, que traga paz ao ambiente onde você está. Essa tem que ser a nossa intenção, a intenção do coração, um coração que produz emoções boas. A alma também é a sede das paixões. Amém? Nossa alma é a sede das paixões. Não somente a paixão por entre um homem e uma mulher, mas tem pessoas que são apaixonadas por carros, são apaixonadas por colecionar alguma coisa. Então a nossa alma precisa estar centrada nas mãos de Deus. Por quê? Porque as nossas paixões não podem ser paixões terrenas. Nós que servimos a Deus, irmãos, não podemos prender a nossa vida nos acontecimentos diários, nas paixões deste mundo. Achar, olha, como o homem fala, aumentei o meu celeiro, estoquei, estou tranquilo. O que a Bíblia fala? Louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem ela está preparada. Aonde está a paixão da nossa vida? Você vê aí os acontecimentos
da Copa, o desespero das pessoas por um momento de 90 minutos, se jogam. Tem gente que vendeu a casa, que vendeu o carro. E a nossa paixão por Cristo, onde é que está? A nossa alma é a sede das paixões, mas a nossa paixão tem que ser pelo Evangelho, por levantar vidas, por emprestar o seu ombro a quem está precisando, por ajudar quando você pode a quem precisa, orientado pelo Espírito Santo, obviamente. Jó 30, 25 diz: porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Apaixonado pelas coisas do alto, buscando as coisas que vêm do alto, desejando as coisas do reino de Deus. Eu gosto sempre de dizer que a nossa vida precisa desejar as coisas que são eternas. O que não é eterno, você precisa, nós precisamos das coisas, mas elas não podem ser a nossa conquista primária, a nossa conquista primordial, o nosso desejo. Não. Nosso desejo, nossa paixão, a nossa alma é a sede das paixões, mas nós que servimos a Deus precisamos ser apaixonados pelas coisas do reino de Deus. A alma também é a sede do nosso intelecto, daquilo que nós pensamos. O salmista fala no Salmo 139, versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então a nossa alma também é a sede do nosso intelecto, do nosso pensamento, da nossa inteligência. E mais uma vez, nós precisamos fazer com que esse sentido da alma seja direcionado pelo Espírito Santo. A nossa alma também é o centro afetivo. Cantares 1,7 fala: diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Então a nossa alma precisa ter afetividade, precisa ter relacionamento com as pessoas, precisa amar as pessoas, ter respeito pelas pessoas, ter carinho pelas pessoas. É esse que tem que ser o desejo da nossa alma. E ela também é o centro volitivo, o centro das nossas vontades. Jó 7,15: pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. É o centro das nossas vontades. A nossa alma também, outro tópico importante, é o centro moral da nossa vida. O que é isso? É a reputação da nossa vida. Tem pessoas que falam assim: olha, eu não quero nem saber o que pensam de mim. Não, irmãos, misericórdia. Pelo contrário, as pessoas têm que olhar para você e para mim e pensar coisas boas. Eu vou procurar aquele irmão, porque ali eu vou encontrar uma palavra de esperança, vou encontrar uma oração, vou encontrar alguém que vai me ajudar. Não podemos ser pessoas que falam: lá vem aquele irmão lá. Nossa moral, nossa reputação, o que os outros estão vendo em nós, o que nós estamos refletindo nos outros, com a nossa palavra, com a nossa atitude e com o nosso dia a dia. Então a nossa alma também é o centro moral. Gênesis 49,6 diz: no seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Então precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do nosso corpo. É a partir dela que o homem sente, que o homem se alegra, que o homem sofre, através dos órgãos sensoriais, dos 5 sentidos: o que ouvimos, o que vemos, o que comemos, o que cheiramos, o que
apalpamos. São os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos que nos fazem o que? Comunicar com o meio externo. A nossa alma se comunica com o meio externo através dos nossos órgãos, do nosso corpo. Olho, ouvido, boca, nariz e o que você toca. Essa é a comunicação, esse é o nosso testemunho, esse é o nosso exemplo do que vemos, do que ouvimos. Ver e ouvir, talvez as pessoas não consigam discernir quando olham para nós, o que você anda ouvindo por aí ou o que você anda vendo. Mas quando você fala ou quando você toca, aí sim. Aí sim. Então o nosso corpo comunica-se com o meio exterior a partir da nossa alma. Nossa alma sente, se alegra, sofre através dos nossos órgãos sensoriais. Então, como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Apocalipse 6, 9 e 10 diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 24, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que morre, o que não tem mais nada quando morre, é o corpo. A alma continua tendo seus sentimentos e as suas emoções. O apóstolo Paulo ensina sobre a alma após a morte do corpo. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. 2 Coríntios 5, do 1 ao 2 e do 6 ao 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então, que valor teria, que esperança teria a nossa, se nós não acreditássemos que nós vamos morrer, o nosso corpo físico fica, dorme, você vê lá, está dormindo, mas a nossa alma se apresenta a Deus. Que esperança teríamos se nós achávamos que ficássemos dormindo? Vamos ver alguns exemplos aqui. O corpo dorme, o corpo se decompõe, mas nós vamos para a presença de Cristo. Se o cristão na sua morte estivesse dormindo, como saberiam que estão com Cristo? Ou não estão na companhia de Jesus? É uma pergunta. Claro que sim. Paulo sabia disso porque ele disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo ensina que quem partiu deste mundo, isto é, quem morreu, cuja alma deixou o tabernáculo, a tenda ou a casa em que vivem na terra, está em Cristo, na companhia dele, enquanto o corpo está assim, dormindo no túmulo frio e em estado de decomposição. Então o tabernáculo da sua casa se desfez agora, está revestido da nova habitação que é do céu. A alma está unida às miríades de santos
de todas as eras, como os profetas, patriarcas, apóstolos e demais justos e cristãos de todos os tempos. Palavras do mártir Estevão, suas últimas palavras, quais foram? Atos 7:59. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7:55 e o 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavras do mártir Policarpo de Esmirna. Ó Pai, de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio de quem recebemos o conhecimento a teu respeito, ó Deus dos anjos e poderes e de toda a criação e de toda a família dos justos que vive diante do Pai, bendigo-te por teres me considerado digno desse dia e hora, de fazer parte do número dos mártires e do cálice de Cristo, até a ressurreição da vida eterna, tanto da alma como do corpo, na felicidade incorruptível do Santo Espírito, que eu possa ser recebido entre eles em sua presença nesse dia, como um sacrifício rico e aceitável, conforme preparou, revelou e cumpriu o fiel e verdadeiro Deus. Assim, por esta causa e por todas as coisas, louvo-te, bendigo-te por intermédio do sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem seja a glória para ti no Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Então o nosso corpo morre, mas a nossa alma é levada pelos anjos à presença do Senhor. Mais uma palavra do mártir Inácio de Antioquia. Eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Permite-me ser pasto das feras pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Escutai antes as feras, para que se convertam em meu sepulcro e não deixem rastro no meu corpo. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo. Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo, e por bebida quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo, para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Nosso Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Amém, irmãos? Nós somos apresentados a Ele quando nós morremos. O nosso corpo dorme, nosso corpo entra em decomposição, mas a nossa alma é levada à presença de Deus. Mateus 22:32 diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, Ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Qual era a esperança dos discípulos de Jesus? O Senhor disse aos seus discípulos, João 14:3, para onde eu estiver, estejais vós também. João 13:36, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Na oração sacerdotal, Jesus disse, João 17:24, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. E aqui tem uma pergunta: se a alma estivesse inconsciente, que sentido teriam essas promessas? Outra pergunta: que valor haveria em estar alguém inconsciente após a morte do corpo? Os discípulos de Jesus o seguiram após a sua morte, conforme as promessas que lhes havia feito. A consciência da alma após a morte ou dormição do corpo é essencial ao conhecimento, e é justamente esses incentivos que nos faz desejar ardentemente estar com Jesus Cristo. Glória a Deus.
Então todos os fiéis do Senhor seguiram para onde ele foi. E não tem sentido e não é bíblica a doutrina da inconsciência da alma. Amém? A nossa alma é consciente após a morte. Outra pergunta e a gente encerra aqui. O ex-malfeitor da cruz está inconsciente? Lucas 23, 43, Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é possível admitir, com base nessa passagem, que o malfeitor arrependido está deitado em sono inconsciente? Outra pergunta: de maneira nenhuma. Efésios 4:8 diz: ambos morreram naquele dia. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, enquanto o malfeitor arrependido foi ao paraíso, o mesmo lugar onde Jesus levou cativo o cativeiro. Sim. O pastor Paulo está dizendo que não só nós temos a consciência, como o testemunho de Jeová e o adventista creem no aniquilismo. O que é isso? Que você morre e acabou. Tá bom? Então nós não cremos, não é bíblico isso. A nossa alma tem consciência, não morre e acaba. O que acaba é o nosso corpo. Exatamente. Ou ela, dois caminhos somente após a morte. Ou ela vai para Deus, ou sem Deus. Tá bom? Nós, graças a Deus, estamos indo para Deus. Amém? Que Ele nos ajude e que Ele nos permaneça, para que nós estejamos com Ele para todo sempre. Então, irmãos, nossa alma tem vontade. O mais importante de tudo que nós falamos, que ela tem vontade, que ela tem emoção, que ela tem paixão, que ela tem vontade de comer, que ela tem consciência após a morte. Mas enquanto estamos aqui hoje, nessa noite, nesse dia, o que precisamos ter a consciência e praticar é fazer com que a nossa alma seja conduzida pelo Espírito Santo. E para isso, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque se o nosso espírito estiver em comunhão com o Espírito Santo, será mais fácil dominar os desejos da nossa alma. Porque às vezes, como já falamos, a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Então, irmãos, estejamos sujeitos à vontade de Deus. Por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós vamos aos cultos. Por isso que nós jejuamos, oramos, buscamos a Deus. Para quê? Para que a nossa vida seja uma vida orientada pela sua palavra, orientada pelo seu Espírito. Para que as nossas atitudes sejam atitudes boas, agradáveis, abençoadoras, e que o nome dele seja glorificado. Então, da mesma forma com que Jesus diz para aquele homem: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós morremos, o nosso corpo se decompõe, mas nós somos levados, os que creram, os que venceram, os que permaneceram, os que se sujeitaram a Deus, colocando a sua vida o tempo inteiro nas mãos dele, desejando a sua palavra, desejando que a vontade dele prevalecesse. Somos levados pelos anjos à presença daquele que nos comprou com sangue verdadeiro, com sangue puro, com sangue carmesim. É esse sangue que verte até hoje, e é esse sangue que nos dá condição plena de sermos justificados e permanecermos na sua presença.